Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no mês de julho e não se esqueçamos que o mês de julho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E nós estamos hoje na primeira sexta-feira do mês, um dia propício para nós rezarmos, fazermos penitência, praticarmos o jejum e desagravar o coração de Jesus, participar da Santa Missa, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Como eu dizia ontem, o mundo está e jaz no pecado, não é que eu tenha falado dessa forma, mas eu convidei, a partir daquela passagem do paralítico, a nós fazermos o exame de consciência e vermos, nós estamos precisando nos confessar ou não? O demônio está nos paralisando e está nos impedindo de buscar a confissão com as ideias protestantes de que nós não temos, que nós não precisamos nos confessar? Ou se precisar é só ir no quarto e não busca o sacramento em si, a necessidade da confissão. Os homens estão nessa atitude orgulhosa, se acham deuses, não querem se confessar, não querem se arrepender dos pecados. E hoje é um dia propício para isso. E o Evangelho nos convida a essa atitude. Estamos no capítulo 9, do versículo 9 até o 13, vou repetir. Estamos no Evangelho segundo São Mateus, versículo 9, do versículo 9 até o 13, onde nós nos deparamos com a conversão de Mateus. Mateus era um coletor de impostos, odiado pelos judeus, sabendo que ele também era um judeu, e ele cobrava impostos caros para César, para o imperador, e diante desta situação, que provavelmente Mateus também tirava algumas coisas para ele, Jesus olha e diz para Mateus: segue-me. Esse seguimento que Jesus faz a Mateus não é somente para ele se tornar um apóstolo. É isso também, porque depois Mateus se torna um apóstolo. Mas Jesus estava tirando Mateus da situação de pecado que ele estava. Se Mateus continuasse naquela atitude, ele poderia não se salvar, ele não iria se salvar. E Jesus diz: segue-me. Vem, Mateus, segue-me. Sai desta vida, Mateus.
Larga essa vida, Mateus. Vem e me siga. E o Evangelho vai dizer que ele se levantou e seguiu a Jesus. É esse Mateus, o evangelista, esse evangelho que eu estou lendo é segundo Mateus, foi Mateus que, inspirado por Deus, escreveu, e ao mesmo tempo o apóstolo. E é bonito notar que Mateus, quando ele sai desta situação que ele estava, ele já chama também os outros cobradores de impostos e os pecadores declarados, e faz uma festa na casa dele, levando Jesus para que eles pudessem ouvir também o que Jesus havia falado para ele, para que as pessoas também pudessem sair daquela situação também e se salvarem. Como eu dizia ontem, a única forma, meus irmãos, de nós entrarmos no céu é confessando os nossos pecados. Primeiramente, o pagão precisa conhecer Jesus e seguir Jesus e ser batizado. E aquele que já é católico, se confessar, reconhecer as suas faltas. Como nós iremos entrar no céu sem o reconhecimento das nossas faltas? E aí, mais uma vez agora, as autoridades religiosas daquele tempo, representadas aqui pelos fariseus, não entendendo Jesus, porque Jesus estava com os pecadores. Então eles disseram, como é que o mestre de vocês, falando para os apóstolos, o mestre de vocês fica com os pecadores? Porque os fariseus achavam que neles, por se acharem puros e santos, não poderiam se contaminar com os pecadores. E aí Jesus dá essa resposta maravilhosa, que é um conforto para nós. Quero misericórdia e não sacrifício. Está vendo? Quero misericórdia. A misericórdia que consiste em Deus estar dando a chance para nós, para que nós nos arrependamos e possamos seguir a Ele em estado de graça, numa vida santa. Quero a misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E é importante notar aqui, meus irmãos, que tem muita gente interpretando esse evangelho para dizer assim, que Jesus veio para ficar com os pecadores, então é como se Jesus não estivesse levando em conta os pecados das pessoas, e ali ele está com os pecadores, pecando junto com os pecadores. É má interpretação. Como usam também o capítulo 8 do Evangelho de São João, quando se refere àquela mulher adúltera, que Jesus como não, ele falou para os homens ali, né, que eles vieram perguntar aos fariseus também, que uma mulher, quando fosse encontrada numa situação de adultério, ela deveria ser apedrejada. E Jesus se abaixa e diz, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles já estavam todos com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher. E eles foram saindo um atrás do outro, começando ali pelos mais velhos, foram saindo. E Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, ninguém te condenou? Aí ela disse, não, mestre. Aí Jesus falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aí pegam até esse momento que Jesus diz, mulher, eu também não te condeno, e fica ali, né? Eu não te condeno, eu não te condeno. Realmente Deus não quer nos condenar, porque ele veio, como Jesus está dizendo, ele veio para os pecadores. Ele veio salvar os pecadores, porque os justos não precisam de salvação. Então ele veio salvar os pecadores, essa é a verdade. Mas os pecadores precisam se arrepender. Por isso que ele falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Aí param
aqueles que interpretam o evangelho de forma errada, param nisso aqui e fica, Jesus veio para os pecadores, mas não convida os pecadores à conversão e ficam dizendo para os pecadores, você é pecador, então você pode ficar tranquilo, porque Jesus veio para você que é pecador, pode continuar no pecado. Não, não é para o pecador continuar no pecado, não. É para o pecador se arrepender dos seus pecados, não praticar mais, se confessar. Aí sim, agora ele entrou no caminho da salvação. Mas dizer, é como se dissesse, Jesus vai lá nos bares da vida, vai nos motéis da vida e fica lá, fazendo tudo que os outros fazem. Desculpa eu falar assim, não posso falar uma coisa dessa referente a Deus, mas é só para entender. E Jesus fica lá, não importa se você esteja pecando, não importa. Ele veio para ficar com os pecadores, ele veio em busca dos pecadores para salvar os pecadores. E como hoje, o homem está querendo ocupar o lugar de Deus, então entrou-se nesta situação degradante que o homem não quer se arrepender dos seus pecados e vivem dizendo que não tem pecado. Nós somos pecadores e precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. Peguemos lá os mandamentos da lei de Deus e vejamos se nós não estamos incluídos dentro daqueles pecados. E vamos procurar um sacerdote e pedir perdão dos nossos pecados. Que situação em que nós estamos. Mateus saiu da situação que ele estava, passou a seguir Jesus. Ele largou a vida de pecado e passou a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E tornou-se um grande apóstolo e tornou-se um grande evangelista. Olhe para você, meu irmão. Qual é a situação de pecado que você está e que Jesus quer te tirar? E Ele está dizendo para você, siga-me. E há tanto tempo Ele vem dizendo, siga-me. E você não sai desse pecado. Não tem saído do adultério, não tem saído das impurezas. Está ainda nessa corrupção. Continua roubando. Está sendo desrespeitoso com seus pais, perdeu a paciência com eles. Ou você, pai e mãe também, como é que você tem tratado os seus filhos, tem praticado aquelas obrigações próprias do pai e da mãe de cuidar dos filhos, ou você está gastando, você mãe, o dinheiro que era para ajudar em casa com os produtos de beleza, porque você está só preocupada com os produtos de beleza, e você, pai, gastando dinheiro com os amigos, e não está colocando as coisas dentro de casa. E você, mulher, quando você vai tirar este DIU? O DIU é abortivo. Quando é que você vai tirar? Jesus veio para que você tirasse esse DIU. Tira esse DIU, mulher. Porque se você não tirar e morrer, você não se salvará, você irá para o inferno. Porque o DIU é abortivo e Deus não aceita o aborto. De maneira nenhuma Deus não aceita. Não matarás é o mandamento. Jesus está dizendo, siga-me. Não se segue Jesus com o DIU. É uma ilusão a pessoa dizer que está indo na igreja, está seguindo Jesus e tudo usando o DIU. Você não
você está muito distante dele. Não tem como seguir nosso Senhor Jesus Cristo numa vida de pecado, de adultério, de fornicação. Não tem. Ah, mas eu estou seguindo Jesus, ele é maravilhoso, tem feito muito, muito bem para mim. Isso, ele tem feito muito bem para ver se você se converte. Deus é bom. Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Mas quando é que você vai sair desta situação de pecado? Quando é que você vai parar de roubar? E você que é dono de uma empresa, você tem pagado aos seus funcionários devidamente como se deve pagar? Ou está tirando deles? Ou está obrigando os seus funcionários a mentir? Ou está está obrigando os seus funcionários a roubar para você ter lucro nas suas empresas? Imagina você olhar para sua casa e ver aquele carro que você tem, o apartamento maravilhoso que você tem, e saber que por trás de tudo aquilo tem roubo, tem mentira. Está na hora de largar tudo isso e seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer como Mateus, largou aquela vida que ele estava e passou mesmo a seguir Jesus. Vem e segue-me. E ele foi, porque Jesus veio para os pecadores e ele quer nos tirar da vida de pecado. Não vamos entrar na onda de Satanás, que está dizendo que nós não temos pecado, para nós continuarmos no pecado e nós perdermos a nossa salvação. Nós precisamos ir para o céu e não se vai para o céu numa vida de pecado, meus irmãos. É preciso sair aquele pecado que você muitas vezes diz que é o pecado de estimação. Nós não podemos ter pecado de estimação. Nós vamos tirar esse pecado, é preciso tirar esse pecado e levar uma vida santa, como os santos viveram a santidade. Esse é o convite que nosso Senhor está fazendo para nós. Ele veio para os pecadores. Bendito seja Deus que veio para os pecadores. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. E se nós não estamos caminhando verdadeiramente com Deus, vamos caminhar. Você que usa esses métodos contraceptivos, está na hora de parar. Ainda mais você que é católico, você prometeu lá no dia que você recebeu o sacramento do matrimônio, você prometeu receber os filhos que Deus quisesse, e agora você está dizendo não, porque eu não tenho dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Onde está escrito? Jesus disse que o pobre não pode ter filhos. Onde está escrito isso? Aquele que está com situação financeira não muito boa, onde está escrito que diz que não é para ter filhos? Meus irmãos, larguemos o pecado, como Mateus largou, e vamos levar uma vida santa. E aos sacerdotes, e aqui eu estou incluído, você está exercendo bem o seu sacerdócio ou está numa vida de pecado? Salva a tua alma. Salva a tua alma. Não se deixe levar por Satanás, que está dizendo que você está seguindo Jesus, mas a tua vida não é de seguimento de Jesus. Está numa vida totalmente errada. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer,
porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E hoje, primeira sexta-feira do mês, vamos desagravar o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.